Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e hoje vamos falar do Brasil holandês. Pessoal, para começarmos a nossa conversa, temos que entender o seguinte: durante o século XVI, Portugal e Holanda tiveram um bom relacionamento comercial e, claro, cada uma tinha um interesse diferente. Se pode observar que a situação de Portugal era de crise econômica, intolerância religiosa, dentro do jogo da reforma protestante, isto é, a Portugal, sendo católica, começa a perseguir os demais grupos. A situação da Holanda era que eram grupos formados por judeus e por protestantes calvinistas. Eles possuíam capital e navios necessários para o empreendimento do açúcar. E aí, quando eles vão se lançar sobre essa proposta, nós teremos os seguintes interesses. Portugal tem o interesse de garantir o povoamento e receber impostos sobre a transação com a colônia, e a Holanda ela tem o interesse de garantir o financiamento, o transporte, o refino e a distribuição do açúcar. Quer dizer que dentro desse processo da agroindústria açucareira, os dois eram beneficiados. Quer dizer que nós temos uma parceria muito importante lançado para essas duas nações. Sendo que um fato muda tudo, que foi a União Ibérica formada a partir de 1580. Você deve lembrar que Dom Sebastião, o rei de Portugal, morre em uma batalha, não deixa herdeiro, e quando vai procurar quem é o próximo rei de Portugal, acaba encontrando a figura de Felipe II. E agora aparece a confusão. Por quê? O Felipe II, rei da Espanha, proibiu os produtores e comerciantes de suas colônias de negociar com os holandeses. Isso vai acontecer porque Holanda e Espanha são inimigas pelo fato de brigas religiosas. Você deve lembrar que a Espanha era extremamente católica e os holandeses são ou judeus ou protestantes calvinistas. A partir desse momento, você vai perceber que os holandeses vão dar início a uma guerra de independência. Como a Espanha se negou a reconhecer a independência da Holanda, os dois países estiveram em guerra até 1648. Na tentativa de sufocar economicamente a Holanda, o rei Filipe II proibiu de comercializar com o açúcar brasileiro, trazendo para a gente esse tema muito importante, conhecido também pelo nome de embargo espanhol, tá certo? Nesse fato, você percebe então que os holandeses vão se organizar para manter todo o comércio, proibido de comercializar com as colônias americanas por causa desse embargo. Os holandeses então acabam criando a Companhia das Índias Ocidentais em 1602. Nós sabemos que o objetivo dessa companhia era fazer relações comerciais com os domínios ibéricos. Sua atuação incluiu saques na costa brasileira, sobretudo no Nordeste, e com maior sucesso a conquista de domínios espanhóis na Ásia e na África, assumindo boa parte do tráfico de escravos africanos. A luta com a Holanda enfraqueceu o poderio espanhol, situação agravada com a perda da poderosa Esquadra Naval Espanhola, conhecida como a Invencível Armada, afundada em 1588, quando a Espanha tentou invadir a Inglaterra, enfraquecendo e dificultando a Holanda, e desse fato fez com que a Espanha adotasse um período de tréguas com a Holanda. Esse fato fez com que a guerra se estendesse até 1621, onde a Holanda vai criar a Companhia das Índias Ocidental, responsável pela organização das expedições em território brasileiro, buscando recuperar o controle sobre o precioso açúcar. Com base nesse financiamento, você vai perceber que os holandeses vão fazer tudo para recuperar
a produção de açúcar. Nesse fato, observe, o único objetivo dos holandeses no Brasil seria produzir açúcar, tá certo? Esse é um fato muito importante. E aí, claro, a primeira tentativa holandesa foi atacar a Bahia. Nós sabemos que esse ataque ele acabou aprisionando o Diogo de Mendonça Furtado. A invasão só não obteve sucesso graças à forte resistência dos colonos, encabeçada pelo bispo Dom Marco Teixeira, que impediu seu avanço para o interior da capitania. Os holandeses acabaram sendo expulsos de Salvador em 1625, quando os espanhóis atacaram as Províncias Unidas e os portugueses organizaram algo que nós chamamos de Jornada dos Vassalos, uma poderosa esquadra comandada por Fradique Toledo e composta por 52 navios e mais de 12 mil homens vindos de Portugal. Nesse caso, sabemos que os holandeses não vão desistir da produção de açúcar e vão fazer tudo para manter-se nesse empreendimento. E aí, claro, eles vão se organizar e em 1630 eles vão promover a invasão a Pernambuco. Como você pode observar, essa invasão é dividida em 3 partes. 630 a 37, chamada de resistência. De 37 a 44, a fase de Maurício Nassau. E de 1645 a 54, a expulsão dos holandeses, conhecida como Insurreição Pernambucana. Pessoal, você deve perceber que Pernambuco nessa época era riquíssimo. Para vocês terem uma ideia, a indústria açucareira em Pernambuco estava no auge. Havia cerca de 140 engenhos espalhados desde Alagoas até Paraíba. Os senhores de engenhos viviam no luxo e possuíam muitos escravos. A população em Pernambuco passava na casa de 3.000 pessoas, sem contar os escravos índios e negros. Matias de Albuquerque governava Pernambuco como representante de seu irmão Duarte de Albuquerque, o quarto donatário. Essa era a situação de Pernambuco. E aí, claro, a esquadra holandesa pegou a população pernambucana de surpresa, o litoral estava praticamente sem defesa, com apenas 26 canhões protegendo a Barra de Pernambuco. Em Olinda, havia uma pequena bateria de 14 pequenos canhões. Isto era muito pouco para enfrentar o poderio do inimigo. Mesmo assim, com os poucos recursos que dispunham, Matias de Albuquerque ainda tentou defender o porto do Recife. Para isso, enviou reforços para os fortes do mar, os chamados arrecifes, e o de São Jorge, localizado hoje na igreja de Nossa Senhora do Pilar. E aí, claro, sabemos que para evitar essa fixação, a população pernambucana recuou para o interior da capitania. Sob o comando de Matias de Albuquerque, acabaram formando núcleos de resistência. O mais famoso seria o Arraial do Bom Jesus. Como você pode observar aqui nesse mapa, existem vários pontos de resistência espalhados no interior de Pernambuco como um fator principal. E aí, claro, os holandeses estavam muito preparados, inclusive com alto conhecimento do litoral. Durante a noite, para vocês terem uma ideia, o general holandês desembarcou em Pau Amarelo com 3.000 homens e marchou em direção a Olinda, ocupando-a em seguida. No Recife, ajudado por Antônio de Lima, Matias de Albuquerque ainda teve tempo de incendiar 24 navios carregados com pau-brasil, fumo e centenas de caixas de açúcar. Em seguida, retirou-se para o interior, onde fundou, no dia 4 de março, o já citado Arraial do Bom Jesus. Pessoal, mesmo assim, não foi suficiente para manter todo esse padrão. E aí, claro, essa posição estratégica e a tática de guerrilha, tá? Ó, pontua isso aqui. Tática de guerrilha foi fundamental para resistir um pouco a esse processo. Mas tudo vem mudar quando um fato novo aparece nessa guerra. Em abril de 1632, o mameluco natural de Porto Calvo, de nome Domingos Fernandes Calabar, ofereceu-se como guia aos holandeses pelo interior. Perceba que Calabar era profundo conhecedor da região. Passou a ajudar os holandeses, atuando como guia e negociador junto aos índios. Domingos Fernandes Calabar,
ele tinha muitas queixas contra os portugueses e, como ele conhecia muito o território, ele conseguiu ajudar e dizer o local onde ficava o Arraial do Bom Jesus. Matias de Albuquerque e seus homens retiraram-se para Alagoas, mas, para não deixar riquezas nas mãos dos inimigos, antes de partir, incendiaram os canaviais. A resistência interna finalmente havia sido vencida. Com isso, os holandeses conseguiram dominar não só Pernambuco, mas também todo o litoral nordestino, de Alagoas até o Ceará. Apenas Porto Calvo ainda resistia, e foi lá que Matias de Albuquerque, numa batalha contra os holandeses, conseguiu prender Calabar, matando a garrote, como você pode observar nesta imagem que você encontra justamente em Porto Calvo, tá? Observa aqui, ó, execução de Domingos Fernando Calabar por garrote. Então, temos essa estátua colocada em Porto Calvo, tendo essa representação. Pessoal, sabemos que a partir daí os holandeses eles conseguiram se estabelecer em quase todo o Nordeste. Esse é um ponto muito importante para a gente perceber, tá? Perceba que a extensão máxima do Brasil holandês chegou a 1641, quando os holandeses dominavam 7 das capitanias brasileiras. Recife foi o principal ponto de destaque e de beneficiamento nessa questão. Vale dar destaque também para algo que aconteceu com Matias de Albuquerque, para a gente encerrar essa página. Ele, que tanto lutou contra os holandeses, foi preso, foi levado para Madrid, na Espanha, acusado de ser o responsável pela vitória dos holandeses, tá? Então, encerra essa parte de Matias de Albuquerque e agora a gente começa a pensar como ficou o Brasil holandês. Observe que aqui você tem o famoso Recife Antigo, tá? Seria essa primeira ilha. Temos uma ponte bastante famosa, nessa época serão duas, mas essa que é a da Boa Vista é a mais famosa. E temos a parte chamada Cidade Maurícia. Então esse aqui vai ser um dos destaques do Brasil holandês, tá certo? Pois então, a gente começa a pensar agora qual era a importância do administrador Maurício de Nassau. De peso, você deve perceber que o objetivo Maurício de Nassau era produzir açúcar. Então podemos citar 5 pontos importantes. O primeiro seria reativação econômica. Você deve lembrar que os engenhos foram abandonados ou destruídos, escravos negros fugiram, canaviais e outras plantações foram queimadas, muitos animais foram mortos. Como os holandeses poderiam ter lucro numa terra nesse estado? Ora, era preciso que alguém recuperasse todo esse processo. E aí a figura de Maurício Nassau vai ser extremamente importante nesse tópico, tá? Restaurar a produção. O segundo tópico, muito importante que a gente vai ver, vai ser a liberdade religiosa. Um terceiro vai ser as reformas urbanísticas que o Recife vai passar. Então isso aqui é uma contribuição e legado muito importante deixado por Maurício Nassau. Um quarto tópico vai ser o estímulo à vida cultural. Então artistas, médicos, astrônomos, naturalistas vão ser muito importantes nesse período. E um ponto que vale dar destaque também vai ser a formação de a Câmara dos Escabinos, um tipo de órgão municipal, seguindo o costume holandês, foram abertos à participação dos senhores de engenho, tá certo? Então vamos aqui pontuar a primeira questão, que é relacionado à reativação econômica. Perceba, o objetivo dos holandeses seriam produzir açúcar, tá? Então, para que pudesse produzir açúcar, eles tiveram que conceder crédito através da Companhia das Índias Ocidentais aos senhores de engenhos para fazer essa tripla. Primeiro, reaparelhar as propriedades, recuperar os canaviais e comprar escravos. Perceba então que o Maurício Nassau ele foi muito importante nesse quesito. E como você pode ver, ele precisava ir ao continente africano para conseguir as praças fornecedoras de escravos, com destaque para Angola e São Tomé. Então, aqui eu coloquei duas imagens bastante representativas, tá? Observe que essa primeira imagem
é para demonstrar a ideia de reaparelhar as propriedades, então montar um engenho como moenda, caldeira e, claro, conseguir mão de obra escrava para que os holandeses atingissem seu objetivo. Outro ponto importante seria a reforma urbana do Recife. Você pode observar nessas duas imagens, tá certo? Olha, vista da cidade de Maurícia, do capital do Brasil holandês. Agora uma parte da cidade de Recife, uma pintura de Frans Post, tá bom? De 1657. Então é um pintor que a gente vai ter muito destaque nesse período. E assim você pode ver aqui também uma ponte que é um dos legados maiores colocados por Maurício Nassau, tá certo? Pessoal, quando a gente fala sobre essas reformas urbanísticas, você deve perceber que ela ocorreu na ilha de Antônio Vaz, próximo ao local onde os frades franciscanos haviam construído o convento de Santo Antônio. Aí mandou abrir canais, construir jardins e calçar ruas. Esse centro, projetado pelo arquiteto Pierre de Post, recebeu o nome de cidade Maurícia, no dia 17 de dezembro de 1639. A cidade de Maurícia havia duas pontes e, claro, nelas foram colocadas outras coisas de muito destaque para a gente. Podemos citar dois palácios, o de Friburgo, que foi apelidado de Palácio das Torres, e o da Boa Vista, o primeiro observatório astronômico da América Latina, que funcionava em uma das torres do Palácio das Torres, organizou o primeiro jardim zoobotânico nos jardins dos Palácios das Torres, no local onde hoje é a Praça da República. Então se liga nesses destaques, tá? Ó, casa, calçamento, diques, obras sanitárias, pontes, prédios, jardim botânico, dois palácios. E aí, claro, para exemplificar um pouco melhor, vamos para essa imagem. De cara, aqui a ponte, tá? Ó, ponte do Recife, inaugurada em 1644. Essa primeira parte aqui, ó, seria a ilha de Antônio Vaz, e aqui a famosa cidade Maurícia. Observa, ó, Palácio de Friburgo, nesse ponto aqui, tá? Olha, o forte, o centro da Praça da Independência, e aqui você vai tendo outros destaques que o seu olhar vai se acostumando e você vai localizando cada parte dessas reformas. Nessa outra imagem, eu vou dar destaque aqui, ó, Palácio da Boa Vista, canto esquerdo, tem aqui, ó, top 1 colocado pra gente. Se você pegar aqui, ó, o top 3, o observatório, você encontra justamente aqui, ó, nessa parte. Top 4, que vai ser a ponte, bastante famosa, né? A ponte Maurício Nassau. Vou dar destaque também ao top 6, tá aqui do lado direito, seria o Palácio de Friburgo. E vou dar destaque também, aqui do lado direito, ao top 13, que seria a Rua dos Judeus. Pessoal, olha essa temática aqui, que vai ligar para a gente a pensarmos sobre a tolerância religiosa. Diversas religiões, catolicismo, protestantismo, judaísmo e tantas outras religiões puderam participar do convívio cotidiano pernambucano. Foram, em certas medidas, toleradas pelo governo de Nassau, uma vez que os holandeses não tinham como principal objetivo a expansão da fé religiosa. Lembrando que o peso principal para os holandeses seria do grupo calvinista, tá certo? E aí, claro, eles tiveram isso como religião oficial, mas também permitiram a liberdade religiosa. Isso fez então com que aqui em Pernambuco nós tivéssemos a primeira sinagoga da América. Aqui nessa imagem você pode observar o nome dela, né? Sinagoga Barral Assur Israel. Então é algo muito importante. Tem aqui, ó, Rua do Bom Jesus, tá? Conhecida também como Rua dos Judeus. Então, é um dos destaques que nós temos desse período, tá certo? Pois então, quando a gente retrata a vida cultural, ela foi estimulada com a vinda para o Brasil de astrônomos, estudiosos da flora, fauna, médicos, artistas. E aqui eu vou dar destaque a dois grandes nomes, Frans Post e o Alberto Eckhout. Pessoal, eu botei duas imagens para você lembrar. O Frans Post
ele ficou responsável por pinturas de paisagem. Então, a maioria das obras de Franz Post vai ser relacionado à paisagem. A figura de Alberto Ecaute, você vai pesquisar um pouco das imagens dele e você vai perceber que ele pintou mais pessoas. Então, você vai perceber aí grandes contribuições e obras deixadas por esses dois pintores, que é um retrato do Brasil holandês. Beleza? Vale lembrar também que ainda tivemos aqui, naturalistas, médicos, que acabou contribuindo para o entendimento da história e do período holandês. Beleza? Pois então, diante de todas essas contribuições holandesas, a gente percebe que o governo e a administração de Nassau gerou alguns problemas. Podemos citar a queda no preço do açúcar no mercado europeu, podemos citar a perda de safras por incêndio, pragas e inundações, e temos também a falência de muitos senhores de engenhos. Quer dizer que, se o objetivo principal era produzir açúcar e gerar uma série de riquezas com esse período do Brasil holandês, percebemos que a administração de Nassau ela não teve sucesso. E aí, claro, os grupos da Companhia das Índias Ocidentais não vão gostar dessa administração. E aí, claro, com a saída de Nassau, por não conseguir ter êxito e sofrer pressão diante da Companhia das Índias, que exigia que Nassau cobrasse imediatamente as dívidas dos empréstimos feitos aos seus senhores de engenhos, levou Nassau a deixar o governo do Brasil holandês, voltando para a Holanda em 1644. Com sua saída, aqui nós já temos o primeiro tópico. A Companhia das Índias Ocidentais vai intensificar a busca pelo lucro. Quem não pagar vai ter sua fazenda tomada. Então, isso já vai assustar bastante os senhores de engenho. Um segundo tópico seria os dirigentes da Companhia das Índias passar a pressionar os senhores de engenhos para aumentar a produção, pagassem mais impostos e liquidasse as dívidas atrasadas. Um terceiro tópico seria a ameaça de confiscar os engenhos de seus proprietários, caso as exigências não fossem cumpridas. E o último seria limitar a tolerância religiosa. Então, essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, de Recife a Manhattan, é para mostrar justamente que os judeus saíram daqui de Pernambuco por causa da intolerância religiosa e correram para Nova York. Então você vai ter aí uma das contribuições que seriam os judeus de pernambucanos participando da fundação de Nova York. Beleza? Essa então seria a nossa primeira parte da aula, mostrando as contribuições dos holandeses até aqui, tá bom? Até a próxima!